Senhor, nós te louvamos por podermos estar juntos nesse período aqui de conferência, sabendo que estamos aqui direcionados pelo Senhor. Te louvamos nesse momento pela vida das crianças que vão ter o seu período lá com a Juliana, que o Senhor esteja abençoando, direcionando também o momento deles lá nesse momento. Cuida deles e que eles possam também ser abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, para a gente dar continuidade aqui ao nosso momento, eu vou chamar a banda Restify aqui à frente. E eles vão ter um momento de louvor e de música aqui conosco agora. Quebra o jugo, o meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra, um trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, sua face brilhar. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Canta comigo, vamos lá? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Mais alto, vamos lá. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Sai, ele é digno, vamos lá. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Obrigado pelo Ru. Nós vamos cantar uma canção de nossa autoria. Chama Pobre Pecador. Eu acho que muita gente tem histórias parecidas, né? Às vezes, algumas pessoas vão para a igreja desde criança, acabam saindo da igreja, da presença do Senhor, e depois retornam para ela de volta. Outras pessoas já têm uma experiência um pouco diferente. Não vão para a igreja desde criança, mas conhecem alguém no meio de uma adversidade e acabam se entregando para o Senhor também. E essa música fala um pouco daquilo que nós temos um pouco em comum com aquele filho que foge da casa do pai e percebe que não fez o certo, né, que não deveria ter saído de lá. E essa música fala um pouco disso. Sou pobre pecador, orgulhoso fui, eu sei. Eu queria andar sozinho e com medo então trilhei. Descobri que nada eu sou, resolvi então voltar, pois sem ti estou perdido. Pai, preciso te encontrar, pois tu és o ar que respiro, a mais bela canção, a água da vida, que rega e transforma as folhas secas em meu coração. Com você preciso estar, e ninguém nos separará, nem força, poder, nem algo que o mundo possa oferecer. Seu amor não se esvai. Hoje eu posso descansar em ti. Descobri que nada eu sou, resolvi então voltar, pois sem ti estou perdido. Pai, preciso te encontrar, pois tu és o ar que respiro, a mais bela canção, a água da vida que rega e transforma as folhas secas em meu coração. Com você preciso estar, e ninguém nos separará, nem força, poder, nem algo que o mundo possa oferecer. Seu amor não se esvai. Hoje eu posso descansar em ti, em ti. Pois tu és o ar que respiro, a mais bela canção, a água da vida que rega e transforma as folhas secas em meu coração. Com você preciso estar,
e ninguém nos separará, nem força, poder, nem algo que o mundo possa oferecer. Seu amor não se esvai. Hoje eu posso descansar em ti. Em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Se você estiver aqui, eu sei
e reina o Espírito sobre a carne. Você pode fechar seus olhos rapidinho aí? Como eu falei, aqui é um congresso, mas não importa o lugar, não importa o momento, falar com o Senhor sempre é um privilégio. Então, tem esse momentinho aí, esse minutinho. Falar: papai, eu estou aqui, eu quero falar um pouco daquilo que está no meu coração para você. Não que ele não saiba, mas é o relacionamento. Senhor, obrigado, Pai, por nos fazer acordar e rever as pessoas que nós amamos. Isso é privilégio do Senhor nas nossas vidas. Isso é a graça do Senhor sendo derramada pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de falar contigo agora, de louvar ao Senhor, de saber que o Senhor nos ouve. Obrigado, Pai, por cuidar da nossa casa, por cuidar de nós, ó Pai, de maneira tão sublime. Obrigado, Senhor, por saber que nós somos teus filhos e que vamos para um lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, Pai. E isso é graça do Senhor, conquistada pelo teu Filho Jesus naquela cruz. Obrigado, Senhor. Amém. Caiu? Felipe? Enquanto o pessoal vai se ajustando, vai trazer o púlpito aqui à frente. E agora a gente vai partir para o nosso segundo momento aqui nosso preletor da tarde, o Rodrigo Mocelin. Já aproveitar para chamá-lo para vir à frente. Dizer que é um prazer, é uma honra recebê-lo. Olá, gente, boa tarde. Vocês podem abrir comigo em Lucas? Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 25. Jesus perguntando por que as multidões iam até João Batista. João Batista não estava na capital, não havia estacionamento, não havia acomodações confortáveis. O que levava pessoas a viajarem, às vezes, até por dias, para ir ouvir um homem que parecia um lunático, totalmente atípico. Ele não se encaixava em nenhum grupo. Esse é o contexto. Jesus quer saber, o que vocês foram ver lá no deserto? Lucas 7, 25. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem, vivem no luxo e assistem nos palácios. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram
a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, compararei os homens da presente geração? E aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lá em Lucas, capítulo 3, verso 7, a gente tem alguns detalhes a mais que enriquecem essa porção aqui que eu vou pregar para vocês. O texto também lá diz que multidões saíam para ouvir João. Gente de todos os lados. E Jesus está perguntando: o que vocês foram ver? Um homem com roupas finas? Foi isso que atraiu vocês? Um caniço? Um pedaço de cana agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Eu quero tentar mostrar hoje para você que João Batista, ele é uma advertência de como nós devemos pregar o Evangelho, como nós como igreja devemos nos posicionar para que as pessoas venham e ouçam o que a gente tem a dizer. João Batista, em primeiro lugar, é uma advertência às mega-igrejas modernas que atraem, mas não como João, não como João. João também é uma advertência às pequenas igrejas. Aquela em que o pastor e o irmãozinho se vangloria de ser fiel. Ninguém quer ouvi-lo. A igreja está morrendo. Ninguém é batizada mais. Mas ele diz: eu sou fiel. Porque segundo ele, se houver multidão, aí não há Deus trabalhando. João era de Deus. Multidões iam ouvi-lo. John Knox, na Escócia, clamava: dá-me a Escócia ou eu morro. Parece que muitos homens não estão tão desesperados assim, estão confortáveis que suas igrejas estão morrendo. Acham que é normal. Não é, não é. O que Deus fez por meio de João, e a gente vê nesse texto, é assustador. Assustador. Ele batizava junto ao Jordão. O texto bíblico declara que gente da Judéia, gente de todos os lados, vinha para ser batizada, para ouvir a pregação do João. Você tem que se lembrar que naquela época não havia um meio de locomoção rápido, meios de locomoção rápidos como nós temos hoje. Algumas pessoas ali levaram dias para ouvir João. Saíram de suas casas e foram caminhando para ouvir aquele homem pregando no deserto, sem salinha de criança, sem cadeira, nada disso. Por quê? Eu quero tentar mostrar hoje que o Evangelho é o único atrativo. Se o Evangelho não atrai, pode ter certeza, nada mais o fará. Nada mais o fará. E os verdadeiros crentes, eles querem ouvir o Evangelho. Eles não querem ser entretidos. O genuíno cristão quer ouvir a palavra de Deus, que inúmeras vezes é dura, como era a de João, como é o Evangelho. Duro para o nosso ego. João, então, em primeiro lugar, não atraiu as pessoas por marketing. Ele não era um bom marqueteiro. Não era, definitivamente não era. Vocês saíram para ver um caniço agitado pelo vento? Vocês saíram para ver alguém com roupas finas? Que provavelmente Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês não foram atraídos por nada exteriormente falando. Não havia nada disso. Porque parece que é assim que muitos pastores pensam hoje. Se eu quero ganhar o jovem, eu tenho que fazer o meu cabelo que nem uma calopsita, aquele periquito, lembra? Eu tenho que fazer isso, senão não consigo atrair o jovem. Eu tenho que virar um camaleão para atrair determinado grupo, depois eu mudo novamente. É muito engraçado porque João vestia pele de camelo, gente. Ele comia gafanhoto e morava no deserto. Era um tipo de gente que não se identificava com grupo nenhum. Nenhum. Ele não tinha que falar, mano, para atrair jovem. Ele não fez nada disso. Nada, nada, nada. Quando perguntaram para ele, quem é você, João? Ele respondeu, só uma voz. É só isso que eu sou.
Mas parece que a igreja moderna, ela acredita que ser apenas uma voz não é o bastante. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas hoje, muitas e muitas igrejas pensam mesmo que a igreja precisa funcionar mais ou menos como funcionam muitas arenas multiusos de vários clubes de futebol, como por exemplo o Palmeiras, que é o melhor do Brasil, com certeza. Heresia? Heresia? Falei heresia? Vamos expulsar? Mas as arenas hoje, se você já foi numa dessas arenas modernas, elas têm várias e várias utilidades. Vira um show, no estalar de dedos, ali você pode assistir um show, a shopping. Agora, você imagina uma arena que tem como objetivo maior o jogo de futebol e fosse esquecido o jogo de futebol. As pessoas vão ali por causa de todas as outras coisas, menos por conta do futebol. É muitas vezes isso que a igreja moderna pensa. Que é assim que as coisas devem funcionar. As pessoas vão ser atraídas porque temos estacionamento. Porque a gente tem um grupo de jovens aqui, a gente consegue entretê-los sábado à noite. Venham! Você sabe, eu me lembro de ouvir convites assim, ó. Eu não sei se no Brasil a gente escuta isso, mas venha. Nos Estados Unidos, convites assim. Venha, temos ar-condicionado. Temos salinha. Venham. É gostoso aqui. Imagina, João, convidando. Onde que a gente senta, João? Vê um montinho aí, se ajeita. Como o Paul Washer já disse, já que não há poder do Espírito Santo sobre nossos ministérios, precisamos de todo o recurso profissional para manter um defunto se movendo. Quando não há evangelho, aí o pastor começa a criar. Agora ele pensa que ele é uma espécie de empresário, empreendedor da fé. Que ele tem que ter ideias. Ele tem que ter ideias para atrair, tem que ter ideias. Fiz-me gentil para ganhar o gentil. Parece que, se a interpretação disso aqui é o que muitos pensam hoje, de que a gente tem o jovem, para ganhar o jovem, falar velho, esse tipo de coisa, parece que João não entendeu nada. Não entendeu. E é interessante como se usa isso para inserir todo tipo de mundanismo na igreja. É impressionante. Paulo disse: não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O que Paulo quis dizer com não com sabedoria de palavra? Me parece muito óbvio que Paulo não está dizendo que ele tinha que pregar com recursos pífios gramaticais, que ele tinha que falar, nós pega os peixes. Me parece que é muito óbvio que não é isso. O que tudo indica que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: tem alguma coisa que, quando a gente faz, a gente esvazia a cruz. Tem alguma coisa que a gente faz, que quando a gente faz, a cruz parece que perde o seu poder. Não adianta tentar embelezar a cruz, não. Ela é poderosa, feia, crua. Aí ela é poderosa. E quando a gente quer se utilizar de sabedoria humana, me parece que esse é o sentido. Sabedoria humana. Quando a gente não quer pregar a cruz do jeitinho que ela é, o evangelho do jeitinho que ele é, ofensivo e escandaloso, sempre. Sempre é, nunca foi diferente. Sempre foi. Quando a gente tenta dar uma mudada nisso, se esvazia. Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, ele iria atrair a todos. Esse é o meio, a cruz. Não há outro meio. Não há outro meio. Tá gravando? Tá gravando, né? Azar. Eu era de uma igreja que tinha evento de evangelização, que era um churrasco. Eu falei, mas o que é isso aí? Como assim? Aí não teve pregação, mas foi evangelização. Como que tem evangelização sem evangelho? Como é que é isso? É o Cristo crucificado. É o poder do Espírito Santo sobre o pregador. Não há outro método. Quando eu era garoto, eu comecei a me converter em uma... Meu pai já frequentava a igreja, meu pai já era cristão, e eu comecei a ir, eles faziam umas vigílias lá, eu morava em Ubatuba, e eu ia em algumas vigílias com meu pai, eu ia obrigado, obviamente, não tinha escolha,
ou ficava, ou ia para a vigília, ou ia embora de casa. Então eu tinha que ir. E só havia senhoras nessas vigílias, não havia um garoto, a música não era o meu gosto musical, mas aquelas senhoras oravam com uma intensidade, e eu não sabia explicar na época o que estava acontecendo, mas aquilo mexia comigo de uma maneira. Eu morava em Ubatuba e jogava futebol em Taubaté, a uns 100 quilômetros mais ou menos, e eu ia com meu pai já era cristão, e ele ia ouvindo uma música do Cláudio Claro, que é quase que a transcrição, quase que palavra por palavra de Isaías 53. A música é: Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si, por aí vai, né? E eu era um garoto, o estilo musical não me atraía, a melodia não me atraía, e aquilo mexia comigo, aquilo me tocava de um jeito, eu era só um garoto, mas aquilo me tocava. Eu não estou de forma alguma dizendo que a gente precisa fazer o que algumas igrejas fazem, porque já viu, tem aquela música, né? Pô, dá para ser bíblica, não pode ter melodia também, não, é proibido, parece. Parece que é proibido, tem um lugar, né? O Senhor é o meu pastor. Põe melodia, vamos pôr um rimo, uma rima boa, não é proibido. Pode ser bíblica e pode ser boa, né? Eu não estou defendendo isso de forma alguma, mas eu sei que a melhor canção, a melhor estrutura, a simpatia que a gente tem que ter para receber as pessoas, a gente precisa. Se nem isso a gente consegue fazer, mas tudo isso é nada se não tiver o Evangelho. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não há outra coisa, não há outro meio. Não há outro meio. A igreja não é o Circo du Soleil. Quem quiser ser entretido, que vá ao Circo du Soleil. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Não há outro meio para que as pessoas sejam atraídas, a não ser o Cristo crucificado. Segundo, João não atraiu as pessoas por palavras doces. Não. Oi, lindos. Ai, olha para o seu irmão aí, diga quão lindo ele é. Lembrei de um pregador aí, eu engasgo. Raça de víboras! O machado está posto à raiz das árvores. E eu imagino que o tom deveria ser esse, porque não combinaria muito, né? Raça de víboras. Oi, raça de víboras! Eu acho que era um tom mais sisudo. Nem estou dizendo que isso é método, nada, mas me parece que era assim. Olha, o reino de Deus está próximo. Vocês pensam que podem fugir da ira vindoura? Ah, pastor, mas os homens modernos não podem ouvir o Evangelho. Não podem ouvir assim. Porque o Evangelho, a gente sabe, começa com a lei. A lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. Então, o Evangelho começa com a lei, com a exposição da lei. Ou seja, é a exposição de nossos pecados. Por isso, os evangelistas narraram que a pregação de Jesus era assim: arrependei-vos, porque está próximo. E a de João, idem. É óbvio que Jesus não saía dizendo simplesmente essas palavras. O autor, o evangelista, os apóstolos pensaram: qual era a tônica da mensagem de Jesus? Qual era a tônica da mensagem de João Batista? Se a gente pudesse resumir em uma sentença, qual era a tônica da mensagem deles? Arrependimento. A lei, a exposição da lei, expor o pecado, mostrar os pecados modernos, mostrar as várias e várias atitudes mundanas de igrejas reformadas, pentecostais, pecadinhos que são de estimação de nossos dias. Expor, olha, isso aqui é errado. Por isso, e por isso. Você está perdido. Era assim que João fazia. Mas, pastor, o homem moderno não está preparado para o Evangelho. Ninguém está e nunca esteve, naturalmente falando. Nem eu e nem você, naturalmente falando. Veja, por exemplo, Jeremias e Ananias. Jeremias pregou durante décadas, dizendo exatamente assim para Israel: se vocês não pararem de pecar, suas mulheres serão estupradas, seus homens
serão triturados, seus filhos esmagados. Israel será um montão de ruínas, morada de chacais. Chacal era um animal carniceiro. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: a única coisa viva que vocês verão aqui serão os chacais devorando suas esposas, seus filhos, seus homens. O povo não ouviu, não quis ouvir Jeremias. O povo quis ouvir o Ananias e os outros profetas de seus dias. Sabe o que eles diziam? Que Jeremias era traidor, que Jeremias não sabia falar corretamente. Porque agora até crentes, você sabe? Você prega, por exemplo, contra o homossexualismo, chega um crente para dizer: não, peraí, mas você não soube dizer. Não, então conta para nós, porque você não prega sobre isso. Ensina a gente então como que é o jeito certo. Mostra para a gente, machão. Machão, lá, escondidinho, na sua casa. Que troveja lá no banheiro. Jeremias era considerado traidor. E os outros pastores da época, os pregadores da época, diziam o seguinte: Deus ama Israel, Deus tem uma aliança com Israel. E não é bíblico? Isso de modo algum vai acontecer. O que Jeremias está falando é um absurdo. Por conta dessa pregação, o povo fez o quê? Eu estava até mal. Eu estava triste. Eu até pensei que eu estava meio errado, sabe? Mas agora ele disse que Deus me ama, Deus está comigo e tem um propósito na minha vida. Agora eu estou bem. E eles continuaram no pecado. O resultado é que aquela pregação do falso pastor levou a Babilônia a entrar em Israel e a aniquilar Israel. Uma parte foi para a Babilônia. Um dia, Jeremias mais uma vez anuncia: só daqui a 70 anos. 70 anos. Pense que, por exemplo, você tivesse ficado. Seu tio, seu filho foi embora. O que significa dizer só daqui a 70 anos? Se despeça de seus pais, de seus parentes, porque vocês nunca mais verão nenhum deles. Quem vai voltar é uma outra geração. Jeremias dizia isso. Sabe o que Ananias disse? Eis que te digo, daqui a 2 anos, vocês vão voltar. Eu pergunto se algum de vocês aqui estão prontos para ouvir Jeremias. Eu não estou. Meu filho foi embora e tem um pastor dizendo que daqui a 2 anos ele vai voltar. Mas tem um outro dizendo, não vai voltar. Ninguém vai voltar. Eu e nem ninguém, naturalmente falando, estamos aptos para ouvir a verdade. Eu me tornei inimigo de vocês por vos dizer a verdade? Pergunta Paulo. Não eram palavras doces. Não eram. As palavras de Jeremias, as palavras de João Batista, eram pesadas. O evangelho, ele é pesado. Não existe isso de você me falar, não, mas tem uma área aqui da minha vida. Por exemplo, em relação à humildade, que eu não tenho problema com isso. Eu até me orgulho da minha humildade. Não existe isso. Não existe isso. O evangelho, a genuína pregação do evangelho, te leva a dizer, meu Deus, não é possível. Vou dar um exemplo, uma aplicação disso. Eu sei, hoje a gente tem um espírito anti-filhos, né? Reformados, pentecostais. Eu sei. Mas todo mundo acha normal esse espírito anti-filhos de nossos dias. E daí? O pastor doutor das quantas, ele fala que não tem problema não esse espírito anti-filhos. Os casais que querem apenas transar recreativamente. Não tem problema. E desde quando nós protestantes temos papas? Desde quando? E o solo escritura? Quem tem que convencer a gente na escritura? Eu me lembro uma vez ouvindo uma pregação sobre isso. Meu primeiro filho tem 14 anos. Minha segunda tem 7. Corta, você gravou, senão ela vai ficar brava. Acabou de fazer 7, fez 7 essa semana. 7. Por que a diferença de tempo? Pecado. Ou mais especificamente, egoísmo, por aí vai, feminismo.
de Gênesis a Apocalipse, filhos são riqueza, herança, não dívida. Não dívida. E eu lembro quando eu vi isso, eu falei, eu não posso fazer isso, eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu nasci numa cultura que chama filho de dívida. Dívida. Não de riqueza, de herança, como a Bíblia chama. Essa é a minha cultura. E a gente podia aplicar isso para inúmeras outras coisas, e inúmeros pecadinhos de estimação de nossos dias. O Evangelho, ele não é doce ao nosso ego. Em terceiro, João Batista não atraiu por mensagem genérica. A pregação dele não é genérica, do tipo, arrependei-vos do quê? Não. Lá em Lucas 3, se diz que João falava sobre arrependimento. O povo, ao ouvi-lo, disse o seguinte: João, o que faremos? Você disse que a gente deve se arrepender. Do quê? Aí João começa. Ele pega a ferida de cada um. Cada um. Publicano, não cobre mais do que o estipulado. Soldado, não maltrate. Não aceite denúncia falsa. Contente-se com o seu soldo. Ele era muito específico. Ele não era genérico. Ele não apenas dizia, vocês têm que se vestir de maneira piedosa, irmãs. Eu pergunto para você, qual pastor nesse país discorda disso? Reformado, pentecostal, neopentecostal e todo bicho que se move por aí. Qual pastor? Qual pastor que do púlpito não concorda com Paulo? Não concorda com Pedro? Qual pastor que do púlpito não diz isso? Sejam piedosas, minhas irmãs. Mas vamos ser mais específicos nisso. Sei o que é essa piedade. Me parece muito claro que aquela calça leg é o Satanás comprimido ali, né? Me parece muito claro. Não, mas aí você se tornou legalista. Porque não tem uma passagem na Bíblia explícita dizendo, não, ficarás com seus peitos de fora, aí na rua. Aí você está sendo legalista. Não. Não tem uma passagem explícita falando sobre a Trindade. Mas não é claro que está ali? Você pode retirar os princípios e, a partir desses princípios, argumentar muito plenamente. Não são específicos. E principalmente em relação aos pecados de hoje. Não são. João era. Ele era muito específico, inclusive até contra o rei. E por isso ele foi morto. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades. João falou mal de um político. Mas aí é discurso político, né? Aí é discurso político. Porque é o que dizem. Ele condena o adultério. Será que houve um pastor dos dias de João? Um pastor mais equilibrado do que João? Existiu. Eu com certeza creio. Ô João, você está se envolvendo com política. João, tem um jeito de falar, João. Tem um jeito. Mas eles nunca falavam. Nunca. Eu fui processado. Quer dizer, estou sendo, né? Um dos meus processos é por causa dessa fala aqui, ó. É um tweet que eu fiz. A marca da besta é esta. LGBT. Se não aceitá-la, você sofrerá sanções financeiras. O jogador Maurício Souza rejeitou a marca e foi despedido. Lembra do contexto? Uma foto do Superman, eu acho. O Superman... Jean Willis, né? Superman. E aí um Superman gay, alguma coisa assim. E aí ele só escreveu isso aqui só. Ele só escreveu isso, ó. Vai vendo aí. Só isso! Despediram o cara. Eu escrevi isso. Isso faz 3 anos, eu acho. Ganhei, graças a Deus. A causa, ganhei. Já ganhei essa aqui. Agora eu vou esperando as próximas, né? Que vai ter mais. É impressionante como que isso aqui que eu falei há 3 anos, eu vejo isso a cada dia mais. Na minha igreja, há pessoas que trabalham em multinacionais. Tem uma multinacional lá, o irmão da minha igreja é bombeiro. E aí tinha que hastear a bandeira gay. E ele perguntou, e aí, pastor? E aí que você não pode?
há uma pressão por todos os lados. Eu concordo, a gente tem que se preocupar em como nós nos comunicamos. Eu concordo. Mas aí saem uns poucos corajosos, às vezes de maneira imperfeita, eu sei, porque a gente é imperfeito. Fala alguma coisa, expõe o absurdo, esses absurdos, esse movimento político. E logo surge alguém dizendo aí, peraí, não é bem assim. E nunca expõe os pecados de nossos dias, nunca. E são os primeiros ainda, muitos crentes são os primeiros nas fileiras para criticar, os únicos poucos que expõem esses absurdos. O que acontece às vezes é que nós temos muitos soldados lutando onde a guerra não está acontecendo. Ah, como a gente tem homens muito bravos assim. Nós temos. A guerra está aqui. E eles estão aqui, bravos. Lutando contra ninguém. São corajosos em defender verdades que todos concordam. Corajosíssimos. Mas a guerra está aqui, ó. Aqui não. E aí, sabe o que muitos fazem ainda? A guerra está aqui. Mas eles estão aqui. Se vencermos, sabe o que eles fazem? Eles chegam suados. E aí eles começam a lutar aqui. Aí eles começam a defender aqui. Eu sempre fui favorável a isso aqui. Covarde. Apocalipse diz que os covardes estão no mesmo inferno que os homicidas e adúlteros. Por fim, o povo foi ouvir um profeta, diz Jesus. Isso atraiu aquele povo. Que saístes a ver? Um caniço, agitado pelo vento? Um homem com roupas finas? O que atraiu? O que atraiu cada um de vocês? Vocês saíram para ouvir um profeta, voz que clama no deserto. A religião judaica estava falida. Jesus disse assim sobre ela: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A religião judaica, morta, não podia atrair. Não tinha nada a dizer àquele povo angustiado que precisava de salvação. A filosofia também não. No livro A Nova História da Filosofia Ocidental, Anthony Kenny debate o seguinte: a filosofia progride ou não? Ou estamos andando em círculos? Ele cita aqui de Aristóteles e Hegel. Para esses dois, a filosofia progride. Mas ele mesmo parece não concordar com isso. E ele disse assim: na verdade, pode-se mesmo argumentar se a filosofia progride. Alguns afirmam que os maiores problemas filosóficos continuam a ser debatidos após séculos de discussão, sem que estejam sequer próximos de qualquer solução definitiva. Esse foi, inclusive, um motivo pelo qual o positivismo, que vai surgindo do iluminismo, e vai gerar esse cientificismo que a gente tem hoje, que é o espírito do seguinte: a única fonte de conhecimento é o laboratório, é a ciência. A ciência é Deus hoje. Eles falam assim: a ciência diz. Quem é essa mulher? Quem é? A ciência diz. Pode reparar, se a ciência diz, meu amigo, aí acabou o debate. É engraçado porque a própria ciência é a ideia do debate, né? É a ideia da procura, da busca pela verdade, da investigação, o tempo todo. Mas esse espírito tem muito a ver com isso aqui da filosofia. Tá vendo? Os filósofos, olha, o positivismo vai dizer isso, olha, a religião e a filosofia são a infância da alma, da humanidade. Conhecimento real é aqui, por meio da ciência. Por conta de os filósofos estarem tateando no escuro. Um professor de filosofia, chamado Daniel Lourenço, explica assim: na história da filosofia, busque alguém que alegou ter encontrado a verdade. Alguém que pode estar absolutamente certo de que descobriu. Não há. Os filósofos antigos perceberam isso mais do que ninguém. Quando se debruça sobre os escritos deles, é perceptível o grau de agonia. É perceptível. Perceptível. Cada um falando uma coisa. Cada um. Os pré-socráticos, por exemplo, Tales de Mileto disse que o mundo começou da água. Anaximenes disse que tudo surgiu do ar. Xenófanes disse que o mundo veio da terra. Cada um dizendo uma coisa. É mais ou menos assim.
Sigam-me, estou perdido. A psicologia, que é um ramo, sempre foi, até o século XIX, um ramo da filosofia, não é diferente. São mais de 450 sistemas. Qual segui-lo? E que se contradizem e são bizarras. Freud, que era sexomaníaco e viciado em cocaína. Jung, a sua tese de doutorado foi baseada em sessões de espíritas com seu primo de 13 anos. Rogers, que trocou sua mulher por um amante e, para aliviar a culpa, tinha sessões espíritas. Ou Watson, o pai do behaviorismo, o pai, de certa forma, do marketing moderno. Watson disse o seguinte: dê-me uma criança e eu farei dela um mendigo ou um doutor. Ele acreditava que ele poderia condicionar o comportamento de todo ser humano. Porque para ele, baseado em Darwin, nós somos bichos. Podemos ser adestrados. É engraçado porque Watson prometeu controlar o comportamento do mundo, mas não conseguiu controlar o seu mesmo, porque ele teve alguns casinhos e por isso perdeu seu emprego na faculdade. Ele disse e prometeu controlar o comportamento de qualquer um e definir o que uma criança seria, mas seu filho cometeu suicídio. Os psicanalistas de Viena, uma boa parte deles cometeram suicídio. Eu pergunto, se esses homens não conseguem lidar com a alma deles, como eles podem tratar a nossa? Foi por isso que Paulo, lá na Grécia, aos Coríntios, ele disse: não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ele falava dos gênios, porque são gênios, de fato, mas tatearam no conhecimento. Aristóteles, Platão. Uma ideia de Platão, por exemplo, uma ideia dele, tem tudo a ver com os regimes totalitários do século passado. Tudo a ver. Um sistema totalitário, centralizador, guiado por um rei filósofo. Era exatamente assim que os comunistas, nazistas e fascistas se enxergavam. Como os sábios queriam orquestrar a nação, reger a nação, controlar tudo. Não, eles não foram atrás disso. Eles foram porque um profeta falava. O que é um profeta? Um profeta, ele dizia assim: assim diz o Senhor. O que eu sei, eu não aprendi de homem algum, diz Paulo. Deus revelou. Deus me disse. Eu só estou aqui para reproduzir o que Deus me disse. Foi por isso que o povo foi ouvir. Porque se é para ouvir os homens, melhor ouvir a si mesmo. Se é para seguir os homens perdidos e malucos com suas paixões, melhor seguir a nós mesmos. Eles foram porque eles queriam ouvir Deus. Eles queriam ouvir a voz de Deus. Simples, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Em João 8, Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Os fariseus retrucaram: você dá testemunho de si mesmo. Logo, o seu testemunho não é verdadeiro. É um argumento ridículo. É ridículo o argumento. Se eu falo de mim, sempre que eu falo de mim, eu estou falando mentira? Não. Há 50% de chance de eu estar falando a verdade, 50% de chance de eu estar falando mentira. Isso é ridículo o argumento. Mas eles disseram isso. E aí Jesus retruca. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Ele está dizendo: o meu conhecimento é verdadeiro, eu sei quem eu sou Deus. É óbvio que o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sou Deus falando. Eu criei a realidade, eu sei como ela se apresenta. Vocês não. Vocês são limitados, vocês são corruptos. Vocês não conseguem nem mesmo enxergar a si mesmos. Eu não, eu estou livre das corrupções e limitações, como vocês. Eu não sou como vocês, eu estou livre, eu sou Deus. Veja bem, eu tenho 40 anos. E quando eu era mais novo, eu comecei como pastor, estou lá pregando. Depois de muito tempo, quanto mais você ouve a palavra, Hebreus diz que a palavra de Deus é espada, que separa o nosso interior, que expõe o pensamento, é apta a discernir. A espada da palavra te rasga e expõe essa podridão que está em você. Aí, de tanto ouvir, muitas vezes eu me peguei assim: meu Deus, lá atrás eu pensei que eu fiz isso por boa motivação, eu estava completamente errado, cego.
cego pela minha arrogância e inveja. Completamente cego. Eu achava que eu era uma pessoa, mas eu não era nada daquilo que eu imaginava. Nada. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de definir quem eu sou. E eu ainda preciso enxergar a realidade. Eu, corrupto como sou. E você também? Nós, malignos? Nós somos terríveis. As pessoas pensam que entender as coisas é só uma questão intelectual. Não é. Lembra da fábula de Esopo? O lobo estava lá em cima. E ele viu o cordeiro. O lobo desceu. E disse para o cordeiro: eu vou te devorar. Porque você falou mal de mim. Você falou mal de mim. Há 1 ano. Há 1 ano. Eu falei mal de você há 1 ano? Eu nasci há 6 meses. Irrefutável. Argumento irrefutável. O lobo deveria baixar a guarda. Não. Então eu vou te devorar porque você está sujando a água que eu bebo. Impossível. Você está em cima. Eu estou bebendo a água que desce de ti. Refutável? Não, não dá para refutar. Irrefutável o argumento. Aí o que o lobo disse? Quer saber? Seu pai falou mal, sei lá o quê. Paixões, nós as temos. Ou a concupiscência da carne, o desejo forte da carne, tornam até o homem mais inteligente um estúpido. Assim somos nós. Você acha mesmo que você pode enxergar um palmo diante de seu nariz por si só? Você não se conhece, você não sabe quem está aí dentro. Você não pode nem mesmo definir a si, você não sabe quem você é. Você precisa que Deus diga. Você precisa que um homem de Deus venha e explique o texto, interprete o texto e aplique-o de maneira correta, porque aí nós sabemos, Deus está falando. Deus, é isso que a igreja precisa, é isso que o mundo precisa, que um homem leia o texto, interprete o texto, pregue de maneira fiel. Esse povo, no meio desse povo, tinha todo tipo de coisa estranha também. Mas ali havia gente querendo ouvir a verdade. Não como ser um sucesso. Dicas de como enriquecer. Não. Eu quero a verdade. Como ter alívio momentâneo? Porque tem gente que pensa que a igreja é um spa. Não. Quando João diz arrependam-se, o que eles dizem? O que faremos? Eles queriam saber o jeito de Deus para conduzir as suas vidas. Esse é o alvo do cristão. A conversão não é, a partir de agora, Deus vai realizar o meu sonho. Não, isso não é conversão. A conversão é, a partir de agora, eu sigo o Senhor, a tua vontade, os teus desejos, os teus desígnios. Mas o homem entregue a si mesmo as suas paixões, nem que a verdade bata nele como um caminhão, ele a enxergará. Nem que a verdade bata nele como um caminhão. Nem assim. Vede como ouvis. Atentem-se sobre como vocês estão ouvindo, porque nem o melhor pregador será suficiente se vocês não ouvirem do jeito certo, se vocês não se humilharem, se vocês não se quebrantarem. Não interessa, vocês sempre darão um jeito de dizer, mas ali ele errou. Mas ali acho que ele não foi muito feliz. Disseram isso sobre Cristo. Disseram isso sobre João. Não vão dizer sobre mim ou sobre qualquer outro. O que vocês foram ver? O que vocês foram ver? Por que vocês foram ao deserto? Nós queremos ouvir Deus. Porque se for para escutar os homens, a gente vai ficar em casa e escutar a nós mesmos. Que Deus abençoe vocês. Caio, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, queridos. Meus queridos, agora teremos novamente a banda Hashfy, pode vir à frente.
E depois nós teremos o nosso café da tarde, tá? Que será às 16 horas. Às 17 horas nós retornaremos, aí terá o Projeto Sola, eu vou pregar e Projeto Sola novamente e finalizamos a conferência do dia de hoje. Tá, meus queridos? Bom, vou pedir de novo. Eu sei que vocês estão acomodados aí no banquinho. Esse banco é bom. Esse banco é bom. O da igreja presbiteriana lá de Montemor também é muito bom. É almofadadinho, tudo gostosinho. Tem algumas igrejas que tem aquela cadeirinha de plástico, mas também que encaixa bem, né? E a gente não liga tanto. Agora tem umas que tem uns banquinhos de madeira, que dá uma dorzinha nas costas aí, mas eu sei que vocês não estão com dor nas costas hoje não, porque o banquinho está gostoso. Então vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Essa canção eu acredito que vocês conhecem bem. Fala sobre a cruz de Cristo, quebrantado. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Vem conosco, vamos lá? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Merecida vida, de graça recebe, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
na cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Obrigado, gente. Essa canção é uma canção nossa também. Eu gosto bastante. Kaique gosta bastante também, Kaique, irmão do Caio. Valeu, Kaique, por gostar dessa música também. E eu vou fazer diferente, eu vou pedir para o pastor Lorival falar um pouco para vocês, que eu já falei demais com vocês hoje. Boa tarde, gente, tudo bem? Ó, que diferença. Nós vamos cantar essa música, e o nome dela é Pedra. E provavelmente você já conhece o trocadilho existente aí no nome de Pedro. Mas há 3 fatos ocorridos na vida de Pedro que acabam marcando a composição dessa música. O primeiro é a questão do galo cantar. O segundo é o olhar de Jesus. E esse olhar é um olhar diferenciado que, de tempos em tempos, ele olha para nós dessa maneira. É um olhar que nos atrai, é um olhar que nos leva ao arrependimento, é um olhar que nos lembra de onde nós caímos e para onde nós devemos voltar. Mas há um terceiro momento, que é o momento em que Pedro vai pescar, ele tinha abandonado tudo, ele tinha voltado para a sua zona de conforto, e Jesus aparece na beira da praia, manda jogar a rede do outro lado, fez aquela pesca maravilhosa, e Pedro, impulsivo como era, pula na água, vai ao encontro de Jesus. Eles têm um tempo especial, churrasco, coisa boa, isso é bênção. Até um peixinho na brasa, bênção demais. Eu não sei vocês, mas pós-almoço, normalmente, a gente começa já a falar a próxima refeição. Né? Fecha o parênteses, gente. Vamos voltar para cá. Mas daí tem aquele texto em que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E eu acredito que essa pergunta vem para nós, no nosso coração. Mas vem ao nosso coração lembrando quem nós somos. Nós não somos melhores que Pedro. Nós somos tão pecadores quanto ele. Mas o olhar de Jesus, o chamar de Jesus, a compaixão de Jesus, a graça de Jesus, um dia nos alcançou. E nós vamos cantar um pouquinho sobre isso. Vou embora, não sei o que fazer, pra onde devo ir, se o filho desprezei. Eu vou pra casa, não pertenço mais aqui. Quem me amava eu traí,
promessa que quebrei. Solidão em meio ao mar, sem rumo pra andar. Tu vens em minha direção. Pedra falha de pouca fé, reconheço a sua voz, como filho a me chamar. Não posso entender o que senti por mim. Tantas vezes te neguei, outras eu fugi, mas eu vejo em seu olhar. Chega, falta o ar, não dá pra compreender como pode me amar. Vou embora, não sei o que fazer, pra onde devo ir, se o filho desprezei. Eu vou pra casa, não pertenço mais aqui. Quem me amava eu traí, promessa que quebrei. Solidão em meio ao mar, sem rumo pra andar. Tu vens em minha direção. Pedra falha de pouca fé, reconheço a sua voz, como filho a me chamar. Não posso entender o que senti por mim. Quantas vezes te neguei, outras eu fugi, mas eu vejo em seu olhar. Chega, falta o ar, não dá pra compreender como pode me amar. Tu és o Senhor, Senhor, Senhor. Tu és o Senhor, eu não posso entender que senti por mim. Quantas vezes te neguei, outras eu fugi, mas eu vejo em seu olhar. Chega, falta o ar, não dá pra compreender como pode me amar. Tu és o Senhor, Senhor, Senhor. Tu és o Senhor, Senhor.
Obrigado, gente. Espero que essa canção possa ecoar no coração de vocês da mesma forma que mexe com a gente. Essa frase, tu és o Senhor, é realmente, né? É quando Pedro reconhece que é Cristo, a primeira frase, ele não fala assim, seu traidor, seu negador. A primeira frase que ele fala, filho, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus estava ainda lembrando de Pedro e restaurando Pedro e trabalhando na vida de Pedro. É isso que a gente tenta passar nessa canção. E como eu falei que a gente é uma banda um pouco mais de rock pesado, né? Falei pro Caio, Caio, dá pra gente cantar uma musiquinha aí só pra a galera ver aí realmente como a gente toca e tal, né? E a gente vai cantar uma canção baseada no Salmo 121. Uma canção que mexe com a gente também. Ela não é tão pesada, tá, que nem a gente toca, mas ela tem um pouquinho dos dois aí. Dá para vocês sentirem um pouco do que a gente gosta de tocar e toca também. Estrada vazia, brisa fria corta o rosto, o sol já não brilha, não queima mais em mim. Não queima mais em mim. Eleva os olhos para o céu, onde meu socorro vem, meu socorro vem. Não vou mais sofrer. Lá dentre os montes, o meu Senhor, sobre as nuvens, eu sou quem sou. Não há o que temer, nem a morte pôde o segurar. Não vou me esconder, pra ti vou correr. Lá na caveira esmagado, foi por amor. Teve sangue jorrado, preço que pagou pra me socorrer. Final, quem é que pode o segurar? Não vou me esconder, pra ti vou correr. Os olhos para o céu, onde meu socorro vem, meu socorro vem. Não vou mais sofrer. Lá dentre os montes, o meu Senhor, sobre as nuvens, eu sou que sou. Não há o que temer, nem a morte pôde o segurar. Não vou me esconder, pra ti vou correr. Lá na caveira esmagado, foi por amor.
Teve sangue jorrado, preço que pagou pra me socorrer. Final, quem é que pode o segurar? Não vou me esconder, pra ti vou correr. Valeu, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez, Caio, pela oportunidade. E que a graça de Deus possa continuar com vocês hoje e sempre. Amém. Bom, Deus abençoe a vida de todos. Até mais.